Salmo 24b. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem foi soberano para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, tal é a maldade, piedoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Erguei-já, ó portas das vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Caminhe que entre o Rei da glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Amém. Convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 9. Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo 1 até o 12. Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Então diz assim a palavra do Senhor, Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo 1 até o 12. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer.
Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentado dos seus servos, o estar de seus criados e as vestes deles, seus copeiros e as vestes deles, sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim. Os meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias que a rainha de Sabá, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Amém. Irmãos, o livro de Segunda Crônicas, assim como o livro de Reis, fala sobre a história dos reis de Israel e também de Judá, né? Quando houve, logo após Salomão, a separação dos dois reinos. São livros riquíssimos, né? Que tem muitas lições, sim, com todas as escrituras, né? E é totalmente proveitosa para o povo de Deus. E quando pegamos textos assim, especialmente do Velho Testamento, uma regra importante, né, para nós é sempre perguntarmos, né, sobre Cristo, né? O que esse texto tem a ver com Cristo? Infelizmente, já ouvi até no seminário, em muitos sermões, pregações, especialmente as do Velho Testamento, né, onde se conta muita história, né, e geografia e várias outras questões, fala da agricultura da época e tudo mais, e não fala de Cristo. Então, essa é uma regra, né, para saber se o sermão é bíblico, né? Ele fala de Cristo? O que esse texto tem a ver com Cristo? Se o sermão não aponta para Cristo, nós temos que lamentar, como Maria Madalena lamentou lá no final do Evangelho de João, quando ela foi ao túmulo, né? E o Senhor não estava no túmulo e ela chorou, e o anjo perguntou por que ela chorava. Ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então você vê uma pregação que não aponta para Cristo. É isso que você deve pensar: onde puseram o meu Senhor, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse que as Escrituras falam dele, falam dele. Ele mesmo diz que os Salmos, os profetas, desde Moisés, né? As Escrituras testificam dele. E aqui não é diferente, né? Nós vemos aqui o episódio famoso da rainha de Sabá visitando Salomão. Lá em Reis, nós lemos lá que Salomão, ele fez um grande culto, grandes sacrifícios a Deus, um determinado momento, um determinado dia, isso no início, né, do seu reinado, e o Senhor apareceu para ele, e o Senhor falou assim para ele: pede-me o que você quiser. E Salomão pediu para Deus, os irmãos devem se lembrar, sabedoria, né? E o Senhor falou para ele: porque não me pedistes riquezas, né, e tudo mais, eu vou te dar o que tu me pediste, sabedoria para governar todo o povo, mas também darei até mesmo as coisas que tu não me pediste, que seria o quê? Riquezas e tudo mais, né? Então, o Senhor disse que não haveria nenhum rei
semelhante a ele, né? Tão opulento, tão grande, tão majestoso como Salomão. Toda a história de Israel. Porém, tudo isso, toda essa glória de Salomão é apenas uma sombra de Cristo. As características que nós vemos de Salomão nas Escrituras são tipos de Cristo, assim como outros reis que surgiram aqui no Velho Testamento, né, e outros personagens, até mesmo lá no início, em Gênesis, né, todas as Escrituras, né, Deus levantou pessoas e essas pessoas são apenas sombras de Cristo. Como diz o padrão de Westminster, essas coisas eram sombras de Cristo e Cristo mesmo, o próprio Cristo, é a substância. Então, existe uma grande diferença entre a sombra e a substância. Então, se você parar para refletir, imaginar quão grande era a glória de Salomão, isso tudo não passa de sombra perto de Cristo. Então, nós vamos ver aqui no texto algumas características importantes de Salomão e como elas estão relacionadas, né, com a pessoa de Cristo. A primeira delas é a sabedoria de Salomão, obviamente, né? Foi isso que ele pediu a Deus quando, né, quando o Senhor apareceu para ele. Não é interessante, irmãos? Deus falou para ele, né? Pediu o que ele quisesse. O que você pediria para Deus, né? Se Deus aparecesse para você com essa, né? Com essa palavra, com essa mensagem. Pede-me o que você quiser. Salomão pediu sabedoria. E a sabedoria dele sobrepujou os reis da sua época e da história de Israel. E ele escreveu, diz as Escrituras, muitos livros, muitas coisas, né? Nós temos alguns deles aqui nas Escrituras, como os Cânticos de Salomão, Eclesiastes, Provérbios. E vemos aí o livro de Provérbios, em todos esses três livros, especialmente em Provérbios, uma grande sabedoria, né? Sobre as questões da vida e tudo mais. E aqui, a rainha de Sabá, ela fica atônita, maravilhada com a sabedoria de Salomão. No versículo 1, final do versículo 1 diz assim: ela foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. No versículo 2, Salomão lhe respondeu todas as suas questões. Não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Nada que Salomão não pudesse esclarecer. E ela viu tudo isso, ela ficou maravilhada, né? Versículo 5, era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Versículo 6, eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Versículo 7, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Ela ficou maravilhada, atônita. Você consegue parar para pensar nisso? Né? Que sabedoria era essa? Que sabedoria era essa? Nós temos aqui alguns lampejos nas escrituras, mas era algo de fato maravilhoso. Há pessoas muito inteligentes, né, em nossos dias. Você encontra, né, na história da humanidade, até em nossos dias. Recentemente estava dando aula para alguns alunos, para alunos particulares de idiomas, né? E outro dia nós falamos sobre poliglotas, por exemplo. Tem poliglotas aí que falam mais de 20 línguas, né? Fluentemente. Será que isso é possível? A pessoa falar 23, 24 línguas, né? Tem várias pessoas, né? Você fala, puxa, a pessoa é muito inteligente, não é possível, né? E você vê tantas outras pessoas assim que fazem feitos, até no Brasil, apesar de não ser, do brasileiro não ser muito valorizado, você encontra pessoas assim, extremamente capazes, né? Em diferentes áreas do conhecimento, e você fica impressionado, né, com aquilo. Imagine se nós contemplássemos a sabedoria de Salomão, né? Ele respondeu todas as questões difíceis da rainha de Sabá. Ele respondeu, e ele podia responder todas as questões difíceis aqui da sua época. Então, Deus deu para ele toda essa sabedoria. Ele sobrepujou, ele foi engrandecido pelo próprio Deus, no quesito aqui de sabedoria. E quando você olha para isso, você fica impressionado, né? Se alguém pudesse ter todos, né, conhecimento que há aí no mundo, né? Há tantos que tiveram no passado, e ficaríamos maravilhados. Contemplar Salomão, ficaríamos maravilhados. Mas isso tudo é uma sombra de Cristo. É uma sombra de Cristo. Leia os evangelhos e você vai ter, nós teremos ali um pouco da sabedoria de Cristo sendo ali demonstrada. E muitas vezes nós lemos, né, muito rapidamente os textos, mas Cristo demonstra algo, uma sabedoria que está além de Salomão, além de Salomão. Lá em Lucas, né, ele, 12 anos, já
falava com os mestres doutores da lei, né? Cristo, o próprio Cristo, né? Quantas vezes nós vemos ali Cristo falando coisas que para nós, ou para até para as pessoas da época, era algo muito além do que elas podiam conter. O próprio Jesus falou com os discípulos: muita coisa eu tenho para dizer para vocês, mas não podeis suportar agora. Cristo disse isso, né? Sobre a sua conversa com Nicodemos, quando Cristo falou do novo nascimento, Nicodemos não estava entendendo, né? E Cristo falou para ele: olha, eu estou te falando de coisas terrenas. Você não entende. Imagine se eu falasse das coisas celestiais. Imagine. E certa vez, alguns homens foram enviados para prender Jesus. E eles voltaram sem Jesus. E aqueles que enviaram perguntaram: onde está? Onde está ele? O que aqueles homens disseram? Nunca nenhum homem falou como este homem. Nunca ninguém falou como ele falou. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Está em Cristo Jesus. Todos os tesouros da sabedoria. Todos estão lá. E não apenas isso. Você pode provar, podemos provar pelas Escrituras, que não apenas Cristo possui toda a sabedoria, muito além de Salomão, mas ele próprio é a sabedoria de Deus. Ele é o Verbo de Deus, estudamos isso hoje pela manhã. Ele é o Logos de Deus e ele é a sabedoria de Deus encarnada. Cristo é a própria sabedoria de Deus. Então isso demonstra que ele está muito além de Salomão. Então textos como você pode ler depois, Provérbios capítulo 8, ali a sabedoria falando, né, lá em Provérbios, e ali você percebe que aquela sabedoria que está falando é o próprio Cristo. Só você comparar esse texto com o Evangelho de João, capítulo 1, e ele lá diz que a sabedoria estava com Deus na criação, a sabedoria era o arquiteto de Deus. Deus fez todas as coisas por meio da sua sabedoria, e o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi feito da parte de Deus para nós, sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Então, Cristo não apenas ele é sábio, não apenas demonstrou a sua sabedoria nos seus sermões, nos seus ensinos, nos seus ensinamentos, mas ele próprio é a sabedoria encarnada. Já parou para meditar nisso? Ele é a sabedoria encarnada. E sabe o que significa isso? Se nós pegarmos essa verdade, você trazer para a sua vida, ou para nossas vidas de modo geral, para a igreja também, significa o seguinte: o verdadeiro sábio é aquele que tem Cristo. O verdadeiro sábio é aquele que tem Cristo. Então, aos olhos de Deus, o sábio é aquele que crê em Cristo Jesus. Tem Ele por seu Senhor e Salvador. Porque você pode ter todo o estudo, toda a erudição deste mundo, falar muitas línguas, saber exatas, ciências, sei lá, tudo que puder, tudo que você puder conhecer. Mas, o que vai contar no dia do juízo? É se você conhece a Cristo. É se você conhece a Cristo. Então, a pessoa pode ser a pessoa mais aí superdotada, inteligente, capaz e tudo mais, mas se ele não tiver Cristo, ele não tem a sabedoria de Deus. E nós vemos nas Escrituras esse contraste, né? O Senhor Jesus, ele diz lá: graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste dos sábios e entendidos. Então, muitas vezes, a pessoa mais humilde, mais simples, ou a pessoa talvez nunca nem aprendeu a ler e escrever, aos olhos de Deus, ela é mais sábia que todos os sábios deste mundo. Então, os sábios deste mundo, os conhecedores, Paulo discute isso lá em 1 Coríntios, né, no início da sua epístola, a sabedoria deles é loucura para Deus. Agora, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, ter Cristo Jesus, isso sim é a verdadeira sabedoria. É a única sabedoria que vai contar, né? No final, essa é a única sabedoria. Você tem Cristo? Você tem Cristo? Se você tem Cristo, você tem tudo. Porque ele diz: a minha graça te basta. Se você tem Cristo, você tem mais sabedoria que os maiores sábios do mundo. Então, as pessoas mais simples, mais humildes, se elas têm Cristo, elas têm tudo o que precisam para a sua salvação. E muitas vezes acontece o oposto. A pessoa conhece muito e não tem Cristo. Até no campo da teologia, até na igreja, quantas pessoas têm muito conhecimento, até ensinam, até pregam,
mas Cristo não está neles. E aquele que é crente, verdadeiramente crente, ele percebe isso, né? Eles escutam uma pregação lá que não tem Cristo. Cristo fluindo daquela pregação, o Espírito Santo de Deus apontando e glorificando a Cristo. Muitas vezes, tanto conhecimento e não aponta para Cristo. Então, estar cheio do Espírito Santo, na verdade, é falar de Cristo. É falar de Cristo. Então, veja, Cristo não apenas é mais sábio que Salomão, que ele é o próprio Deus encarnado, mas ele mesmo é a própria sabedoria. Ele mesmo é a própria sabedoria. Então, Cristo, o que mais de precioso Salomão recebeu da parte de Deus foi Cristo. Cristo é a própria sabedoria de Deus. Você tem Cristo na sua vida? Você tem o privilégio de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo. Você é mais sábio que todos os sábios cientistas desse mundo. Cristo Jesus é a única coisa que vai importar, é o único conhecimento que vai importar. Então, aqui, veja como isso aponta para Cristo. A sabedoria de Cristo sobrepuja a de Salomão. Se a de Salomão era tão impressionante, a sabedoria de Salomão, quanto mais Cristo o é. Então, louvemos a Deus, né, pelo conhecimento de Cristo. Então, essa é a primeira característica aqui que vemos em Salomão. Mas a segunda que vemos é a própria riqueza de Salomão. Então, nós vimos que Deus abençoou ele não apenas com a sabedoria, mas também com grandes riquezas. Com grandes riquezas. Deus falou que abençoaria ele desse modo, mesmo que ele não tivesse ainda pedido tudo isso, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui um texto, né? Versículo 9, por exemplo, né? Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Isso são as coisas que ela trouxe para Salomão, certo? E você vai ver por esse texto, o restante do capítulo, em Reis, quão rico era Salomão, né? Mas olha o versículo 12 apenas, né? E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Ela trouxe muitos presentes ao rei, e ele deu para ela mais ainda do que ela mesma trouxe. Não é impressionante isso, né? E do versículo 13 em diante, fala muito sobre a riqueza de Salomão, muito, né? Muitas pessoas ficam muito curiosas, né? Como que pode isso? Não é riqueza, tamanha riqueza, né? Lá em Reis, o livro de Reis fala muito sobre a riqueza de Salomão. Algo incrível. E aí, não sei se você já se perguntou, mas quanto será que seria hoje, né? Quanto dinheiro será que Salomão teria hoje, se nós trouxéssemos para o nosso dia? As pessoas especulam aí, né? Os homens mais ricos do mundo hoje, aí, segundo as fontes aí da internet, né? Um deles é o Elon Musk, né? Por exemplo, com 260 bilhões de dólares, algo em torno disso, o Jeff Bezos da Amazon e outros, né? Nós ficamos impressionados, né? Como pode, né? Fortuna, tamanha fortuna. E há outros na história, como o rei da Babilônia e outros reis, né? Árabes, por exemplo, que foram muito, muito ricos. Mas certa vez eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso, né? Alguns estudiosos tentaram fazer uma leitura pegando só o que ele recebia de ouro aqui, né? Por ano de tributos. Ele teria, ah, Salomão teria de fortuna, valor líquido, mais de 2 trilhões de dólares. Teria a riqueza de Salomão se trouxesse para os nossos dias, segundo alguns economistas aí, estudiosos, né? Não se sabe ao certo, não dá para saber. Mas, no mínimo, isso aí, daí para frente, né? Trilhões. Está muito longe ainda por Elon Musk chegar, né? Esses outros homens chegar ao que Salomão teve. Será que imagina isso, né? Isso em dólares, é claro, né? Estamos falando. E é uma riqueza muito impressionante. E Deus deu para ele. Deus o abençoou. Ah, essa é a glória de Salomão, a sua sabedoria e a sua riqueza. Algo assim muito inimaginável. Tudo que ele leu, tudo que ele fez, se você lê com calma, os textos é uma coisa muito, muito impressionante, até para a época, era uma coisa muito impressionante, tanto que a rainha de Sabá ficou maravilhada. O texto diz que ela ficou fora de si quando ela viu a sabedoria e a riqueza de Salomão.
Mas toda essa riqueza veio da parte de Deus. Foi Deus que permitiu, deu a ele, concedeu a ele, como vemos lá em Reis, né? No livro de Reis. E tudo isso é pouco, é uma sombra comparado à glória de Cristo. Irmão, Salomão, meus irmãos, foi um dos reis principais aqui da história, né, de Israel. Temos Davi, depois Salomão, e ficamos maravilhados. São reis aqui muito importantes, né? Mas Cristo é chamado nas Escrituras de Rei dos Reis. E como vimos aí no Salmo 24, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Então, se Salomão possuía tudo isso em ouro e tudo mais que ele possuía, o que que Cristo, né, possui? É verdade que Cristo ele nasceu, né, humilde, na manjedoura. É verdade que ele não tinha de reclinar a cabeça. E tantos outros textos, né, demonstram isso. Mas o Cristo glorificado é o Cristo que é o Rei da Glória. Salmo 24, que nós vimos, trata disso. Trata de Cristo como o Rei da Glória. Muitos comentam o fato ali, nós já falamos sobre isso, né, em alguns estudos, que o Salmo 24 se refere à ascensão de Cristo, quando ele ascendeu aos céus, né? E os anjos perguntaram, quem é que está aí, nessa porta aí para entrar, né? Nos céus? Quem ousa? E quando eles viram, eles disseram, o Rei da Glória. Então abria os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Salmo 24 fala de Cristo, fala do Rei da Glória. O Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Ele disse, todo o poder, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Tudo está nas mãos de Cristo. Tudo está nas mãos dele. Então não há nada semelhante a ele, não há ninguém semelhante a Cristo. Então todo o poder está nas mãos de Cristo, toda a glória. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele é herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de Deus. E lá em Efésios diz que Deus vai fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Então tudo está em suas mãos, todo o poder, toda a glória, tudo. Então, isso é muito mais do que Salomão, muito mais do que Salomão sequer poderia sonhar ou imaginar. E que Deus enviaria o seu filho, e esse filho seria exaltado, glorificado e herdeiro de tudo quanto existe. Então, Cristo é tudo em todos. Por isso que o próprio Cristo disse que o Evangelho é como uma pérola de grande valor. Por isso que o Evangelho é algo tão precioso. Porque o Evangelho é a própria pessoa de Cristo. E não há nada mais glorioso que Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Como a sabedoria de Cristo, assim é também com a riqueza. Assim como a sabedoria de Salomão apontava para Cristo, a riqueza de Salomão também aponta para Cristo. E assim como aqueles que têm Cristo são os verdadeiros sábios deste mundo, aos olhos de Deus, assim também aqueles que têm Cristo são aqueles que são ricos para com Deus. São aqueles que têm Cristo Jesus. Os irmãos vão se lembrar das cartas às igrejas lá, em Apocalipse, por exemplo, em uma das igrejas que era muito rica, né? O que o Senhor Jesus falou para ela, né? Tem fama de que vives, né? Mas tu és pobre, cego, miserável e nu. Então, aos olhos do mundo, uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja que tinha muitos recursos, mas aos olhos de Deus, não. Agora, a outra igreja, que é a única que não é reprovada lá nas cartas de Apocalipse, o Senhor Jesus fala assim para ela, para a igreja pequena e pobre: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quem diz isso é aquele que tem olhos como chamas de fogo. É aquele que olha e penetra todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todos os atributos divinos, toda a onisciência e onipotência estão em Cristo Jesus. E se você tem Cristo Jesus, esses olhos olham para você e diz: tu és pobre. Eu conheço a tua pobreza, melhor dizendo, né? Mas tu és rico. Tu és rico. Então, em Cristo Jesus, você tem todos os tesouros, você tem todas as bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus, você recebe toda a riqueza. Não há nenhuma bênção espiritual da parte de Deus que você não tenha.
se você está em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que Cristo é o herdeiro. E quanto à igreja, quanto a nós, o que que a Bíblia diz? Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Lá no Salmo 73, o salmista Asaf, ele está muito triste, né, desanimado, porque ele viu os ímpios prosperando, né, e ele lavou as mãos da inocência, ele buscou a Deus, ele tentou fazer as coisas corretamente, e ele não prosperava, né? E aí, ele diz lá que ele entendeu. Quando ele entrou no santuário, ele entendeu qual era o fim do ímpio, né? E o Senhor os põe em lugares escorregadios. E depois ele fala, quanto a mim, quem mais tem eu no céu além de ti? Tu és a minha porção, ele diz, né? Ou seja, ele está dizendo que Deus, o próprio Deus, era a sua herança, ou a sua porção. Se você vai lá, aqui no Velho Testamento, né, no livro de Números, né, o povo recebeu as suas porções nas terras, né, as tribos de Israel. E os levitas era a única tribo que não tinha uma porção. Por quê? Porque Deus disse, eu sou a porção de vocês, né? Deus disse para os levitas. E assim é conosco, a igreja. Nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes. Reinaremos com ele. E qual é a sua porção? Qual é a sua herança? Imagine se a sua herança fosse uma mansão, uma casa maravilhosa, né? Você seria muito feliz, né? Imagine se sua herança fosse uma terra muito grande, uma fazenda. Imagine se a sua herança fosse uma cidade inteira, só sua. Você seria muito rico, não seria? Imagina. Imagine se a sua herança fosse um país inteiro. Essa é a sua herança. Deus fala, tá aqui a sua herança. Imagine se fosse um continente. E aí poderíamos, né? Imagine se fosse o planeta inteiro, seja, fosse a sua herança. Quão rico você seria. Mas a Bíblia diz que a sua herança não são essas coisas, mas é o Criador dessas coisas. O Criador de todas essas coisas é a sua herança, é a sua porção, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é a minha porção para sempre. Aí está a riqueza do povo de Deus. Está em Cristo Jesus. Então eu conheço, o Senhor Jesus pode dizer para nós, que tu és pobre, né, aos olhos deste mundo, mas para mim tu és rico. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. Então aqueles que têm Cristo Jesus são, aos olhos de Deus, possuidores de todas as bênçãos espirituais. Nenhuma bênção vem a faltar, nenhuma. E ele diz que agora nós já estamos assentados com ele. Já estamos assentados nas regiões celestiais. Lá em Efésios fala isso. Então, nós não sabemos, muitas vezes não paramos para meditar, para refletir nisso. Mas, se você está em Cristo Jesus, tudo que é dele é seu. Ele é herdeiro e você é co-herdeiro com ele. E nós gastamos muito tempo meditando, ou pensando, melhor dizendo, nas coisas deste mundo, né? Muitas ansiedades, preocupações com o que nós temos, nós esquecemos disso. E você é parte disso, você pertence a essa herança gloriosa. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Então, esses mansos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós herdaremos. Nós herdaremos todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Então, não há ninguém maior que Cristo. Nem toda essa riqueza, poderia ser trilhões de dólares hoje, não importa. Nada disso pode ser maior que Cristo Jesus, superior a Cristo Jesus. Então não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, não adianta nada ganhar toda a riqueza deste mundo e toda a sabedoria deste mundo, se naquele grande dia você se encontrar com Deus, com Cristo, você não ter, e você não ter esse Cristo, você não estará, se você não estiver revestido da verdadeira sabedoria, da verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é apenas uma sombra. Toda essa riqueza de Salomão é apenas uma sombra da glória de Cristo. Apenas uma sombra. Você tem Cristo na sua vida, na sua família? Cristo é o Rei no seu lar, é o Rei na sua vida. Você possui Cristo, você pode olhar, né, para isso, para essas verdades, olhar para as Escrituras e dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Né? Se ele é teu, tudo é teu.
porque ele assim o prometeu. Ele assim vai abençoar o seu povo com todas as bênçãos espirituais. Então, ainda que sejamos pobres aos olhos deste mundo, em Cristo Jesus, nós somos ricos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ainda hoje, agora, você, se você está em Cristo Jesus, você é mais rico que a pessoa mais rica que poderá haver na história deste mundo. Já parou para pensar nisso? É mais rico que Salomão? Quem que pode ser mais rico que Salomão? Dentre os moradores deste mundo? Aqueles que têm Cristo. Aqueles que têm Cristo Jesus. Então, alegre-se em Cristo, regozije-se em Cristo, porque nele você tem todas as bênçãos de Deus. Tudo, tudo é teu, porque você é corredeiro com Cristo Jesus de todas as coisas. Tudo que Deus concede a ele, ele dá também à igreja, o seu povo. Quantas pessoas, irmãos, são tão simples, né, humildes, não tendo sabedoria, não tendo estudo, não tendo riqueza ou dinheiro, mas naquele grande dia serão exaltadas, serão elevadas de tal maneira que os ricos da terra lamentarão. Lamentarão, né, porque os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. Aos olhos de Deus, aqueles que têm Cristo Jesus serão exaltados. E isso é a única coisa que vai importar. É a única coisa que vai importar naquele grande dia. Bem, então a sabedoria e a riqueza de Salomão apontam para Cristo Jesus. Mas não apenas isso. Veja também aqui algo muito interessante sobre Salomão com relação aos servos de Salomão, né? No versículo 4, ela viu, a rainha de Sabá, as iguarias da sua mesa, o assentar dos servos, o estado dos seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, e ela ficou fora de si. Então, a rainha de Sabá ficou fora de si quando ela vê tudo isso, todos esses servos, muitas pessoas, né, à disposição do rei Salomão. Quantos servos ele tinha? Muitos servos, né? Ele tinha um séquito, né? Toda uma grande multidão de serventes, de servos, estavam ali à disposição do rei Salomão. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Você vai lendo os textos, né? E as pessoas tinham prazer, né? Em servir um rei escolhido, apontado por Deus, como filho de Davi. E ele tinha muitos e muitos e muitos servos. Mas ainda assim, irmãos, isso é pouco quando você olha para Cristo. Todos os servos de Salomão, que deixou essa mulher tão aqui maravilhada, eles são o quê perto de Cristo, né? Quantos servos Cristo tem? Então, hoje nós olhamos aqui para a igreja, né, converso com alguns irmãos sobre isso, ficamos desanimados, né? Na situação da igreja atual, no Brasil, no mundo, né? E aos nossos olhos parece que é como se tivesse quase aí se perdido, né? A causa de Deus. Mas Deus não vê como nós vemos, né? Nós temos uma visão muito micro, né? Enquanto Deus tem uma visão macro do todo, né? Uma visão, né, ampla, e não apenas aqui desse tempo, mas do tempo como um todo, né? Como um todo. E você, pegando só hoje, só de hoje mesmo, se nós pudéssemos ver, né, quantas pessoas estão servindo a Deus, a Cristo, neste mundo, neste exato momento, ficaríamos muito maravilhados, né? Ficaríamos, assim, maravilhados, porque nós olhamos somente para nós, nosso umbigo, né, nosso pequeno círculo, e nós achamos que é pouco. Aí você pensa, cadê? Cadê o povo de Deus? Ficamos desanimados. E realmente precisamos sim pregar o evangelho, né? Buscar adoradores para Deus, como diz lá em João 4. Precisamos fazer muitas coisas, precisamos fazer em termos de pregar o evangelho. Mas isso não muda a realidade de que há milhões de pessoas neste mundo atualmente, eu creio nisso, servindo a Deus. Não todos perfeitamente, não todos com o mesmo entendimento, etc, etc. Eu falo milhões, mas nem sei o número, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece o que são seus. E há pessoas servindo a Deus, de modo geral, nesse mundo. Isso é certo, irmãos. Deus nunca ficará sem um testemunho, sem um remanescente. E aí eu relembro aqui, por exemplo, quando eu e minha esposa, minha família viajamos para a Ásia, por exemplo, né? E você ter a oportunidade de conhecer pessoas e crer no mesmo Cristo,
e por isso elas te abençoam, só pelo fato de você também crer em Cristo Jesus, é algo maravilhoso. Então, por exemplo, você ir para um lugar, eu fui para Singapura, conheci pessoas lá de 14, 15 nacionalidades diferentes, pessoas do mundo inteiro, dando um testemunho da fé e da fé reformada, né? Cantando salmos e tudo mais. Muita gente, muita gente. E você pensa, ah, estou lá no Brasil, né? Acho que é só eu que estou entendendo isso aqui, só eu que estou buscando a Deus, só o meu pequeno grupo, né? E não é isso. Não é exatamente assim. Deus tem o seu povo em muitos lugares, irmão. E o que mais deixou me maravilhado foi conversar com um pastor chinês, que começou a descrever, ele contou um testemunho lá sobre suas lutas e dificuldades, né? Suas tribulações. E ele começou a descrever, eu lembro que ele começou a falar sobre uns livros lá, ele estava lendo em chinês, né? E eu estava bem ali também, assim, desanimado, cansado, coisas de igreja e tudo mais, outras aflições, dificuldades. E foi tão interessante porque ele falou livros que eu estava lendo. Então, assim, eu estou no Brasil lendo livros em português, ele está lendo livro lá em chinês, os mesmos autores, Calvino, os puritanos, etc., em chinês, e eu estou lendo em português. Eu falei, como é que pode isso, né? Se não é uma obra de Deus, né? Como que pode isso? Como que pode você conhecer uma pessoa que está literalmente lá do outro lado e tem a mesma fé, o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo evangelho, e coincidentemente ou providencialmente estava lendo os mesmos autores que ele estava citando, e eu falei, eu estou lendo isso aí também. Como é possível uma coisa dessa? Se não Deus, é somente Deus, irmão. É somente Deus. É a obra de Deus na história da igreja e hoje em nossos dias. Nós podemos cansar, ficar desanimados com toda a situação, tudo que ocorre, mas Deus continua no trono. Ele continua reinando, né? Dele tem o seu povo, ele tem os seus servos. E você não faz ideia de que você chegar num lugar e você não conhecer a cultura, você não conhecer a língua, você não conhecer um monte de coisa, mas o simples fato de você ser cristão, aquele povo, se eles pudessem, daria a vida deles por você, por causa de Cristo. Porque eles amam a Cristo Jesus. Você pensa, poxa, a minha vida cristã se resume a isso aqui, é o meu pequeno círculo. E não é, irmãos. Não é isso. O reino de Deus é dele, é de Deus, não é humano, não é de homens. E nós não podemos perder a esperança do Evangelho, na pregação do Evangelho. O Evangelho será pregado a toda criatura. O fim só vai vir quando todas as nações ouvirem a Cristo. E várias promessas há de conversões, de muitas conversões que ocorrerão ainda, os eleitos que serão chamados. E nós não temos ideia, né? Há muitas pessoas servindo a Cristo hoje, eu creio nisso, como no passado e hoje, e ainda muitos que ainda hão de vir e irão crer nesse mesmo Senhor, esse mesmo Cristo. Há muitas promessas nas Escrituras acerca disso. Então, esses servos do Senhor Jesus, do Rei Jesus, são muito maior em número do que os servos de Salomão. E aí nós podemos ir além ainda. Não há somente esses servos que servem a Cristo hoje, né? Mas ele também tem servos espirituais, né? Seres angelicais que o servem, o adoram dia e noite, ininterruptamente. Ele mesmo disse, quando ele foi preso, né? Eu poderia rogar agora e Deus, o Pai, poderia me enviar mais de 12 legiões de anjos. Você tem noção do que é isso? Mais de 12? Alguns estudiosos dizem que uma legião era no mínimo 6.000 soldados romanos, né? Não, mais 12.000, é, perdão, mais de 12 legiões de anjos. Então, é muita coisa. E se você vai no livro de Apocalipse, os anjos que o servem são miríades, miríades e miríades, um número que nós nem podemos contar. Estão ali diante do trono, servindo a ele, adorando a ele. O que é isso, irmãos, perto de Salomão? Salomão não é nada perto da glória de todos aqueles que assistem no trono, ao trono de Cristo, ao trono de Deus. E você se lembra, por exemplo, de Eliseu? Lembra de Eliseu? E quando ele estava cercado lá pelo exército inimigo, né? E o servo dele ficou com medo, e ele falou, Senhor, abre os olhos dele para ver o outro exército aí em volta, né? É muito maior, né? Para tranquilizar o coração dele. E você não sabe, talvez você não percebe, ou não para meditar, mas a Bíblia diz que esses anjos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você vai trabalhar, você está em casa,
ou você fazendo suas inúmeras atividades, o Senhor envia esses seres celestiais. São os assistentes, são aqueles que assistem também o povo de Deus. E eles são ministros para todos aqueles que vão herdar a salvação, diz as Escrituras. Então, são miríades que estão à disposição do povo de Deus. Não que nós temos que orar a eles, buscá-los, claro que não, a Bíblia não diz isso, mas o Senhor nos envia. Quantas vezes você foi protegido? Quantas vezes você foi abençoado? Quantas vezes Deus supriu uma necessidade usando essas pessoas não, esses seres, né? Melhor dizendo. É só você ler o livro de Atos. E muitos reformados aí hoje têm medo de falar disso, né? De angelologia. Mas lê o livro de Atos lá. Eles estão ali constantemente participando da igreja, né? Os anjos, né? Constantemente. E a Bíblia diz, né? Que eles estão no culto também, presentes, adorando a Deus. Paulo fala lá do véu, né? Da cobertura de cabeça, ele fala disso, que os anjos, por causa dos anjos, eles estão presentes. Então, quando nós adoramos a Deus, estamos adorando junto com os santos que estão lá já na glória e também com esses anjos. Você já parou para pensar nisso? Você ir para um culto é como se você estivesse ali junto, né? Com todos esses seres celestiais e os habitantes do céu. Imagina se Deus fizesse o que ele fez com Geazi, né? Fizesse conosco, né? Se por um segundo, um milésimo ali, de segundo, ele abrisse os seus olhos, você contemplasse toda aquela adoração celestial que está ocorrendo nesse exato momento, né? Quão atônitos ficaríamos, quão maravilhado nós ficaríamos, né? Até mesmo a nossa vida do dia a dia, né? Se Deus abrisse nossos olhos víssemos, né? Esse mundo espiritual. Quão maravilhoso seria, né? E nós sabemos disso como? Pela fé. Porque a Bíblia diz, você não precisa ver com os olhos da carne, porque você vê pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E se ele diz isso, que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, quer dizer que isso é, de fato, verdade. Você não está sozinho, e nem os seus dias da sua vida neste mundo, você não está sozinho. Se você está em Cristo Jesus, você tem aí tantos servos, são servos de Cristo e servos também, ministros, né, também da igreja. São essa miríade de seres celestiais. Miríades. João, lá no seu livro Apocalipse, fala que é um número incontável, é muita, muita coisa, né? São muitos seres adorando, servindo ao Criador, e esses são estes que estão servindo Cristo Jesus. Serviram a Cristo no seu próprio ministério terreno, e agora estão também diante dele, adorando ele, servindo ele. Você tem noção dessa realidade? Ficaríamos aqui maravilhados com todos os servos de Salomão. Agora imagina, né, quando você pudesse contemplar como Deus contempla toda a sua igreja na história e até mesmo em nossos dias hoje. Ficaríamos maravilhados, né? Isso aí fugiria todo o desânimo de nós, né? Nós pudéssemos contemplar isso e pudéssemos contemplar esses seres também adorando ao Senhor, servindo a sua igreja, ficaríamos maravilhados. Mas essa é a noção que nós temos que ter quando você ora, quando você adora a Deus, quando você canta, quando você cultua a Deus, adora a Deus. É essa noção que você tem que ter. Você não está servindo a Deus ali sozinho, mas existe uma miríade, existe muitos, muitos e muitos servos. Então, Salomão aqui apenas é uma sombra. Os servos de Salomão, apenas uma sombra dos servos de Cristo, que o adoram hoje e para todo sempre. Todos estes. Você tem noção disso? Você crê nisso? Você medita sobre isso? Você entende isso? Que Deus está contigo. Ele não apenas isso, ele dispõe todo um exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Existe todo um exército à disposição da sua igreja, né? Nós achamos que estamos sozinhos, pequenos, né, fracos, somos em nós mesmos. Mas se nós olharmos para esse Rei dos Reis, em toda a sua glória, né, vemos que é muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, veja, a sabedoria de Salomão aponta para a sabedoria de Cristo, que é o Cristo que ele mesmo é a própria sabedoria encarnada, a riqueza de Salomão. Algo tão glorioso. Cristo é o Rei da glória. E os servos de Salomão
Cristo possui muito mais, infinitamente mais do que Salomão. Então nós devemos nos gloriar, né, neste Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Mas ainda, irmãos, por último, note algo muito interessante aqui no texto, que é o quão maravilhado ficou essa mulher. Ela ficou maravilhada quando ela contempla tudo isso, quando ela contempla todos os servos de Salomão, quando ela contempla toda a riqueza de Salomão, toda a sabedoria de Salomão, o que acontece, né, com ela? Eu vou ler aqui o versículo 3, né? Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentado dos seus servos, o estado dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, suas vestes, as vestes deles, sua subida pela qual ele chegara à casa do Senhor, ela ficou fora de si. Ela ficou fora de si, ela ficou maravilhada, ficou atônita. Então disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Então ela disse: era verdade. Tudo aquilo que eu ouvi falar era verdade. Porém, versículo 6, não cria naquelas palavras. Eu não cria naquelas palavras. Até que vim e meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Vejo quão maravilhado ela ficou. Ela ficou fora de si e ela disse: Olha, eu ouvi falar, então era tudo verdade. Porém, eu não cria. Eu não cria nisso tudo, né? E aí, no versículo 6, não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que eu vi. Irmãos, você já parou para pensar? Nós já paramos para pensar? Vocês já pararam para pensar? Ou para meditar? Nos céus, na glória que te aguarda nos céus. Já parou para pensar? Por exemplo, o dia que você pessoalmente, não vou falar aqui da igreja como um todo, você, sua pessoa, você, cada um, o dia que você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Deu para pensar nesse dia? E um dia você vai se encontrar com Ele. Todos vão se encontrar, né? Os ímpios serão julgados, né? Serão lançados, né, no inferno, no lago de fogo, etc. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus terá um encontro com este Cristo. Você vai se encontrar com Cristo. Você vai se encontrar com muitos anjos no céu e com todos os santos do passado, mas o mais importante, você vai se encontrar com esse Rei dos Reis, com o Senhor da Glória. Já parou para meditar sobre isso? Como vai ser esse encontro? Richard Baxter, puritano, ele diz o seguinte: imagina como vai ser o encontro do amor criado, nosso amor, com o amor incriado, Deus. Como vai ser esse encontro, esse abraço? Vai ser uma explosão de grande prazer, deleite, alegria, etc., né? Ele fala nisso no seu livro sobre o céu, por exemplo. Já para pensar no momento que você se encontrar com Ele, com o Senhor Jesus, e ver toda a sua glória, qual vai ser a sua reação? Então, eu não duvido nada que isso aqui, esse versículo, é uma sombra disso. É uma sombra disso. Você vai ficar fora de si. E você vai ficar maravilhado. Tão maravilhado, você vai precisar, de fato, de um corpo glorificado, né? Para contemplar novos céus e nova terra. Você vai ter que contemplar isso. Nós não aguentaríamos contemplar novos céus e nova terra apenas, né, com o corpo que nós temos atualmente. Não seria possível. Porque a glória é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que nós não poderíamos suportar. Mas isso aqui é uma sombra. Ela ficou fora de si. E assim você vai ficar. E não apenas isso. Você vai dizer assim, olha, é como se você fosse dizer assim para ele, quando você se encontrar com Cristo, olha, eu ouvi lá na minha terra, né? Eu ouvi falar dos teus feitos. Eu ouvi falar da tua cruz. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar na pregação do Evangelho. Os pastores pregavam o Evangelho. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar da tua glória, ouvi falar da cruz, ouvi o Evangelho, ouvi falar da tua sabedoria lá nos teus Evangelhos.
E eu ouvi falar da toda a tua glória, lendo ali os evangelhos, lendo a tua palavra, lendo esses livros aí, tão edificantes, maravilhosos. Eu ouvi falar de Cristo na minha vida, na minha caminhada. Porém, não me disseram nem metade. Não me disseram nem metade. Pouco me disseram de fato. Porque todos os pastores, pregadores, nunca conseguirão nessa vida expor toda a glória de Cristo. Ninguém nunca consegue. Ainda que tivéssemos, né, ainda que os pastores, pregadores tivessem línguas de anjos, né, ainda que viesse um anjo do céu, ele não conseguiria expor toda a glória de Cristo. Tudo que ele tem, tudo que está nas suas mãos, toda essa glória, toda essa sabedoria, toda a sua riqueza, e todos os servos de Cristo que ele tem, quem é capaz de pregar isso tudo? Paulo diz: quem é suficiente para essas coisas? A nossa suficiência vem de Deus. Mas entendemos que toda a pregação, então, ela é falha, porque ela jamais conseguirá expor Cristo em toda a sua glória. Então você vai dizer isso. Não me disseram nem metade. Não me disseram nem metade. Ele é muito mais glorioso, muito mais maravilhoso. Ele é muito maior que tudo que todos. Este é o Cristo da glória. É este Cristo. E quando eu ver, eu vou adorar para todo sempre. Quando eu ver, vou me prostrar diante dele. Eu adorarei por toda a eternidade. Porque ele é digno. Porque digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você vai olhar até para os apóstolos. Imagina, os reformadores, os homens lá do passado que pregaram o evangelho, os pastores que você escuta hoje, você vai dizer, olha, vocês não me contaram nem metade. Vocês me falaram muito pouco da glória desse Cristo. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu consigo contemplar. E é uma glória infinita que você conhecerá por toda a eternidade. E quem é Salomão perto disso? Quem são esses reis da terra perto disso? Perto do Rei dos Reis e do Senhor da Glória. Irmãos, que meditemos sobre isso. Meditemos sobre o dia que você se encontrará com Cristo Jesus. E você trará para Ele tudo, tudo que Ele nos deu, todos os seus dons, tudo que você está vivendo, a sua família, tudo. Você trará nessa adoração a Ele. E aí, como aconteceu com ela aqui, né? Ele deu à rainha muito mais, né, do que ela mesma trouxe. Você vai trazer suas obras, tudo que você fez na sua vida a Cristo em adoração, mas Ele te dará muito mais, muito mais. Porque nós não conseguimos imaginar tamanha glória. Ele disse para os discípulos: eu vou e vos prepararei lugar. E é esse Cristo que aguardamos, o retorno, do qual aguardamos, né, o retorno em toda a sua glória, em todos os seus santos anjos. E Ele abençoará o seu povo, Ele te levará para a sua glória. Você estará com Ele para sempre. Ele diz: eu enxugarei todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque estarei contigo todo sempre. Veja isso também, não no sentido apenas coletivo da igreja, mas pessoal. Você vai se encontrar neste Cristo Jesus. Você vai dizer, tudo o que foi dito era verdade. Porém, eu não cria, né? Como eu deveria crer em tudo. Será que é toda essa glória mesmo? E quando eu ver, eu vou ter essa mesma reação. Não me disseram nem metade. Não me disseram nem metade. Você aguarda essa glória que há de ser revelada nos filhos de Deus? Você aguarda por essa glória que há de ser revelada a todos nós? Possamos aguardar, irmãos. E que Deus nos ajude, nos abençoe. E meditemos nisso, irmãos. Meditemos, né, nessa palavra. E quando lemos as Escrituras, busquemos meditar na glória de Cristo que há de ser revelada. Amém. Nós vamos orar neste momento, irmãos. Pedir o irmão William faça uma oração, encerrarmos. Se puder, né? O irmão Edson também, se puder, fazer a oração, para nós encerrarmos. Ok? Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio nós podemos chamar de Pai, nós queremos, em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocar em oração para lhe agradecer
Pelo mesmo nome de Cristo Jesus, temos a confiança de que nossas orações não somente são aceitas, como também não serão rejeitadas, ó Pai. Que a nossa oração possa subir como um incenso agradável ao Pai. E nós sabemos, Senhor, que não somos dignos nem de te agradecer. É um grande privilégio estar aqui, te agradecendo, te louvando, te cantando hinos de louvor em ação de graças, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho em nossas vidas, na vida de cada um de nós em particular, e, sobretudo, Senhor, pela tua misericórdia, ó Pai. Amado Deus e Pai, venha até nós, abre os nossos corações, para que os nossos corações, Senhor Deus, se ergam, Senhor Deus, como portas para receber o Rei da Glória, para que o nosso coração se alegre em Ti, porque o nosso coração estará inquieto, Senhor Deus, enquanto não descansar em Ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti, ó Pai. Que o nosso coração se alegre e veja, Senhor, aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e que coisas não subiram ao coração de nenhum homem, ó Pai. Que subam ao coração do Teu povo, para que se alegre em Ti, porque estamos abatidos, estamos tristes, ó Pai, sobretudo nessa situação, Senhor, em que não podemos te louvar, Senhor Deus, presencialmente, juntos uns com os outros, ó Pai, reunidos enquanto igreja física. Nós queremos, Senhor, anelar por estas coisas, ser dignos, ó Pai, por meio do Teu Filho, de anelar estas coisas, para que nos rejubilemos, ó Pai, enquanto um só corpo, na unidade em Cristo Jesus, ó Pai. Envia o Teu Espírito Santo. Reúne os grãos, Senhor Deus, os grãos de trigo, para que sejam uma só massa, Senhor. Que sejamos fortes por meio do Teu Filho, que é o pão do céu que nos alimenta cotidianamente, ó Pai, que nos dá a força que precisamos. Venha até nós, Senhor Deus. Lava-nos com a água do Teu Espírito Santo, refresca-nos, Senhor Deus, do ardor, das tristezas desse mundo, e venha, Senhor Deus, o nosso coração a arder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, porque nesses últimos tempos o nosso coração facilmente se esfria. Ó Pai, venha até nós, nós não pedimos nem fartura, nem penúria, ó Pai, segundo a concepção desse mundo, para que na fartura não venhamos a nos esquecer de Ti e na penúria não sejamos tentados a blasfemar contra Ti, ó Pai. Mas pedimos das riquezas celestes, ó Pai, das riquezas celestes, cujo brilho ultrapassa e muito o brilho das riquezas desse mundo. Queira, por misericórdia, nos abençoar, ainda que nós não mereçamos ser abençoados, para que o nosso coração se rejubile, tenha constância no Teu amor, ensina-nos a Te amar, revela o Teu amor, ó Pai, que possamos Te conhecer, porque como, Senhor, poderemos Te amar, como poderemos amar aquilo que não conhecemos, ó Pai? Mas o mal que conhecemos, que nós aprendamos a odiar. Mas, Pai, nós não queremos apenas conhecer aquilo que é mal, nós queremos rejeitar aquilo que é mal e conhecer ao Senhor para Te amar, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, porque estamos tão fracos nessa situação, desfalecendo, Senhor Deus, desfalecendo pelo Teu amor, como diz a Tua palavra. Perdoa as nossas iniquidades também, os nossos muitos pecados, quer por pensamentos, atos, palavras, ações, omissões. Pedimos que o Senhor alcance os nossos corações, os corações dos nossos parentes, familiares, amigos, conhecidos, daqueles que ainda irão participar, ó Pai, desta reunião, irão fazer parte participantes do Teu povo. Alcança o coração dos nossos familiares, ó Pai, de cada uma aqui das famílias representadas, que tem famílias grandes, ó Senhor, nosso Deus, que nossa vida seja testemunho para os nossos familiares,
que ainda não são crentes. Abençoa o teu povo, ó Pai, sobretudo o teu povo na face desta terra. Abençoa a tua igreja no mundo, em especial no Brasil. Senhor Deus, que grandemente desconhece quem o Senhor é. Ó Pai, nós pedimos essas coisas, possamos ser coerdeiros com Cristo e que somente as riquezas dos céus cativem os nossos corações, ó Pai. Nós pedimos todas estas coisas em Cristo, juntamente com o perdão de nossos pecados. Em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez louvamos o teu santo nome, adoramos ao Senhor, ao Deus Altíssimo, Senhor de todas as coisas. Louvamos, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai, em quem está toda a sabedoria, toda a riqueza. Te louvamos por ser Ele o Criador, sustentador de todas as coisas, a quem pertence todas as coisas. Te louvamos a Deus pelo domínio de Cristo, o seu governo, sua soberania, a Deus absoluta sobre tudo e sobre todos, a quem, ó Pai, um dia todo olho verá, diante de quem um dia também todo joelho se dobrará, toda língua confessará ser o Cristo, o Senhor, de todas as coisas. Pai, por isso te rendemos graças pelo privilégio que temos de ter o Senhor sido bondoso em revelar a nós, teu Filho Jesus, em quem somos salvos, em quem temos acesso a Ti, a toda a glória do Senhor, toda a graça que o Senhor dispõe a nós. Pai, te louvamos, ó Pai, reconhecemos que somos abençoados, felizes, muito felizes, porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos pela Tua boa mão sobre nós, nos conduzindo, nos guiando, ó Pai, nos levantando, nos dando o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu fortalecimento. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor também tem nos dado. Ó Pai, queremos render graças ao Senhor pelo Teu sustento, ó Deus, o cuidado do Senhor por nós, nas mínimas coisas, em cada momento da nossa vida. Te agradecemos pela semana que passou, por todas as coisas que nós pudemos fazer, ó Deus, e pela semana que começa, porque temos uma expectativa em Ti, uma esperança de que o Senhor também estará conosco, estará à nossa frente, nos conduzindo, que o Senhor não nos abandona, não nos desampara, não nos deixa só. Te agradecemos pela Tua presença, ó Deus, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, conhecer de Ti, nos alegrar no Senhor, cantando, louvando, orando ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, também pela alegria de conhecer outros irmãos que compartilham conosco a mesma fé, a mesma esperança, e também, ó Deus, sofre as mesmas coisas e tem sido consolado pelo mesmo Senhor. Por isso, ó Pai, nós queremos agora te louvar, te adorar, te agradecer, ó Deus, por todas essas coisas, por esse momento que pudemos pensar na Tua palavra, meditar nela. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Recebe assim a nossa adoração, o nosso louvor, que é feito no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.